Olá, eu estou aqui para lhe ajudar a ativar sua mente evolutiva. Essa capacidade única que você tem de se reinventar, de mudar a forma como você pensa e age diante de novos desafios ou de situações mais complexas. Essa capacidade é uma questão chave no mundo rápido que nós vivemos. Ela é fundamental para você poder alcançar de fato o sucesso e a felicidade com seus projetos. A verdade é que a cada nova fase de nossa vida, nós enfrentamos novos desafios. E se nós queremos ter sucesso ao enfrentar estes desafios, precisamos mudar a nossa forma de pensar. Porque se nós repetirmos a mesma forma de pensar, acreditarmos as mesmas crenças e nos comportarmos da mesma forma, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados que a gente teve até então. E os desafios vão nos demandando outros tipos de competências, outros tipos de comportamentos, outras formas de sentir e outras formas de agir. Esta é a beleza da vida, né? Nós temos que ir caminhando e evoluindo justamente para a gente ir crescendo e conseguindo lidar melhor com situações mais complexas, com pessoas mais complexas e também com o maior gerenciamento da diversidade e da complexidade. Eu tenho certeza que você tem um novo projeto. Pode ser levar sua empresa para um novo patamar, abrir um novo negócio, de repente uma transição de carreira, né? E talvez você sinta que você está procrastinando ou até mesmo pode estar pensando bastante, mas não agindo. Isso acontece porque, frente a novos desafios, nós temos que justamente nos reinventar, pensar de uma forma diferente para poder agir de uma forma diferente. E isso é fundamental, porque nós, quando entramos nesse ciclo de uma nova fase, nós tendemos a ficar com uma mentalidade fixa, né? Presos ao que nos trouxe ao sucesso até o momento, mas não é o que vai nos levar para o sucesso no futuro. Então, nós temos que não nos tornarmos escravos da nossa própria personalidade. Nós temos que, ir para a varanda, nos afastarmos um pouquinho de nós mesmos e percebemos que nós contemos as nossas características. E muitas dessas características vão ter que mudar para você enfrentar com sucesso e ir em frente em seus projetos pessoais e profissionais. E o importante é você ter a certeza que você contém a sua personalidade, você contém essas características e não o contrário. Assim sendo, você pode mudá-las. E eu vou lhe ajudar hoje, justamente, lhe apresentando um método científico para você realizar estas mudanças. Mas antes, eu vou contextualizar o momento que nós estamos vivendo. Vocês já devem ter ouvido falar, muitas vezes, que nós estamos num mundo de mudanças constantes. Essas mudanças já aconteciam na época dos nossos pais. A única diferença é que eles tinham mais tempo para se adaptar. Hoje, as mudanças são muito mais frequentes e mais rápidas. Mas o mais importante das características das mudanças atuais é que elas vêm recheadas de desafios adaptativos. E a característica dos desafios adaptativos é que a gente não tem uma resposta única. A gente tem que co-criar, a gente tem que testar. E para testar essas novas formas de agir, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Então, isso é crítico. É por isso que nós, economistas, costumamos dizer que nós estamos indo para uma economia mais experimental, uma economia onde as pessoas, os líderes e as empresas terão que cada vez mais ficar bom em testar, fazer testes exploratórios, já que a gente não sabe qual é a resposta, a gente tem que testar possíveis respostas, aprender rapidamente com os erros e com os acertos e fazer as adaptações nos nossos modelos de liderança, na nossa forma de ser e nos modelos de gerenciar as nossas organizações e nas nossas relações com o próprio mercado. Então, a mudança, ela não só se tornou mais frequente, mas ela também teve uma mudança na sua própria natureza. Ela vem cada vez mais recheada desses desafios adaptativos e que não tem uma resposta certa. É por isso que o mundo de hoje também é tão incerto e a gente tem que aprender a testar rapidamente,
aprender com os nossos erros e acertos e daí ir em frente adaptando os nossos modelos. Por mais difícil que pareça ser e desafiante esse mundo que nós estamos vivendo, recheados de mudanças, a verdade é que a gente está tendo uma grande oportunidade. A oportunidade que nós temos é de justamente acelerarmos nossa inteligência evolutiva. Este termo inteligência evolutiva foi desenvolvido pelo professor Robert Kagan, da Universidade de Harvard. Ele ganhou, inclusive, o prêmio Tribeca de inovação disruptiva por esse desenvolvimento. E o importante é que nós temos, o que ele descobriu nos estudos dele, é que nós não só podemos, como devemos mudar em qualquer fase da vida. Não importa se nós temos 20, 30, 50 ou 70 ou 80 anos. Nós temos a inteligência evolutiva e essa inteligência evolutiva é a grande oportunidade do nosso século. Imaginem se a gente aprender a mudar a nossa forma de pensar e de agir com mais frequência, nós vamos com certeza criar melhores soluções para nós e para a sociedade como um todo. E daí, para isso, é importantíssimo que você entenda que nós somos múltiplos. Não é porque nós desenvolvemos até o momento algumas características e vivemos certas experiências que nos fizeram ser bons em algumas questões, como opa, eu sou muito bom em objetividade, eu sou uma pessoa muito assertiva, ou eu sou uma pessoa boa para lidar com conflito, que não signifique que eu não possa também desenvolver outras habilidades. É tudo uma questão de esforço, de tempo e também da gente mudar e adotar um mindset de crescimento e não ficar fixo achando que nós somos escravos da nossa personalidade ou do que nós vivemos até então. Esta é a grande beleza e a grande contribuição que a neurociência, a psicologia cognitiva e a economia comportamental estão dando para nós. Nós temos um caminho aberto. É somente a gente exercer a nossa multiplicidade através da adoção de um mindset de crescimento e da ativação da nossa mente evolutiva. Claro, vocês podem me dizer, Virgínia, mudar não é fácil. Não, realmente mudar não é fácil, Só é fácil quando nós temos 100% de certeza que nós vamos ter sucesso, que nós vamos chegar aonde nós queremos. Mas a verdade é que faz parte de qualquer processo de mudança essa incerteza, essa instabilidade. E é importante você também ter em mente que, ok, mudar é difícil, a gente não tem certeza dos resultados, mas também, cada vez mais, ficar na mesma posição também tem riscos. O problema é que o nosso cérebro nos engana, porque afinal ficar na zona de conforto nos parece mais seguros. Fazer o que nós sempre fizemos, o que nós já dominamos, é mais seguro. Mas também tem riscos. E o nosso cérebro subvaloriza esses riscos e sobrevaloriza os riscos de mudança. E foi justamente isso que dois professores descobriram. O Richard Thaler, um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que disse, opa, os seres humanos não tomam as melhores decisões. Por quê? Porque o nosso cérebro gosta de ficar na zona de conforto. E o outro, o próprio professor Robert Kagan, que eu já mencionei, que disse o seguinte, que o nosso cérebro tem uma imunidade à mudança, tal como o nosso corpo, que reage a qualquer coisa nova, que entra no nosso organismo, a nossa mente também reage à mudança. Uma das questões chaves, que alguns neurocientistas sempre comentam, é que o nosso cérebro é como se a gente estivesse montado no elefante. A gente acha que está no comando, mas o elefante anda sozinho. Por que isso, gente? Porque, na verdade, o nosso cérebro tem uma série de padrões automáticos. O problema é desses padrões automáticos que, embora eles nos ajudem a tomar as N decisões que a gente tem que tomar no dia a dia e também evitem riscos e problemas, eles também nos prendem aos nossos velhos padrões de ação e de pensamento, que muitas vezes foram os responsáveis pelo nosso sucesso até aqui, mas certamente não vão ser os responsáveis pelo nosso sucesso frente a novos desafios.
porque afinal eu posso ter assumido uma nova gerência, posso ter assumido, né, uma área maior, ou posso querer levar minha empresa para um novo patamar e eu não posso continuar agindo e pensando da mesma forma, se eu quero realmente ter sucesso. Então esta é uma questão fundamental, né? Cuidar com o nosso elefante, cuidar com os nossos padrões automáticos que nos impedem de ir em direção e alcançar o sucesso em nossos projetos. Um outro ponto importante é como vocês estão vendo essa figura do filme Divertidamente. Aliás, quem ainda não assistiu esse filme, eu recomendo que assistam, porque o diretor técnico foi um professor de Berkeley que é doutor em inteligência emocional, né? Essas imagens que vocês estão vendo, esses personagens, eles justamente demonstram os vários sentimentos, as várias vozes internas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Tem dia que a gente acorda mais alegre, mas a gente de repente também tem uma certa angústia, tem a vozinha da tristeza, né? Tem aquela voz mais brava, interna nossa também, e a consciência é o que faz a síntese dessas N vozes que nós temos dentro de nós mesmos, né? É a consciência que pode potencializar o nosso avanço ou nos levar, né, de fato, a ficar presos nos nossos padrões automáticos e nas nossas velhas formas de agir, né? Seja por medo, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, seja porque eu não acredito na minha multiplicidade de talentos, né? Na minha capacidade de desenvolver novos talentos. Esses dias, uma gerente de uma determinada empresa veio conversar comigo no final de um curso, me dizendo o seguinte: Virgínia, todo mundo me dava feedback que eu era muito introvertida. E daí eu comecei a ser mais extrovertida. Eu comecei a sentir que as pessoas estavam me estranhando e o pior de tudo é que eu também estava me estranhando. Eu dei os parabéns para ela, porque se ela está se estranhando, é sinal que ela está mudando. Pessoal, em qualquer processo de mudança, né, essa incerteza, essa questão da gente, às vezes, até errar na dose, faz parte do processo, né? Quando a gente ainda não tem domínio, a gente precisa fazer um esforço, precisa repetir até se tornar bom nesta nova competência que a gente está construindo. Isso leva um tempo, mas a gente tem que ir fazendo os nossos testes exploratórios, né? Lembrem que os desafios adaptativos exigem um esforço contínuo por um determinado tempo, até que esses novos padrões se tornem os nossos novos padrões automáticos. O professor Robert Kegan, né, em seus estudos, ele nos apresenta 3 estágios de desenvolvimento que vocês estão vendo no gráfico ao lado, que justamente apresenta, né, esses estágios. O primeiro deles se chama mente social. A característica das pessoas, dos adultos que se concentram neste estágio de mente social, é que eles são guiados pelo status quo da sociedade, da empresa onde eles estão, da sua própria família. Eles dificilmente são aquelas pessoas que vão quebrar as regras. Eles podem ser muito bons em atingir metas dentro das regras, mas eles acabam não criando os próprios modelos. Eles são seguidores, eles não criam modelos ou partem para inovações. O profissional de mente autoguiada, ele já é um profissional que, lida com as regras, aceita as regras, mas também cria os seus próprios modelos e sabe quando essas regras precisam ser quebradas para a gente dar um novo ritmo e dar uma maior efetividade às ações. O problema desses profissionais é que eles acabam se apaixonando pelos próprios modelos e nenhum modelo é bom sempre, com todas as pessoas e em todos os tempos, principalmente no mundo atual que nós estamos vivendo. E o terceiro estágio de desenvolvimento é o de mente autotransformadora. Somente nesse estágio de mente autotransformadora é que, de fato, os adultos aprendem a mudar a sua própria personalidade para se adaptar às necessidades dos novos desafios, às necessidades da sociedade, né, do mercado. Eles têm os seus modelos, mas se surge um outro modelo ou se a própria necessidade mostra que eles têm que se reinventar, não tem problema para eles.
eles de fato se reinventam. Pelos estudos, vocês podem ver que grande parte dos adultos, né, ficam e estão em mente social. Outra parte, né, ao redor de 35%, são os profissionais de mente autoguiada. E somente 7% dos profissionais são os profissionais de mente autotransformadora. À medida que a gente vai evoluindo nesses estágios, essa evolução ela não é somente emocional, ela é também cognitiva. Cognitiva no sentido que os adultos vão conseguindo, à medida que vão evoluindo de estágios, a ampliar as suas perspectivas, conseguem ver sobre novos ângulos, sobre mais ângulos, saindo daqueles pensamentos muito binários que são ou isto ou aquilo e vendo as várias tonalidades, os vários tons de cinza ou as várias cores que são possíveis para que a gente possa de fato criar as soluções, né? E eles aprendem a também lidar melhor com o conflito, né? Vão de feedbacks para uma linguagem de diálogos para o crescimento e vão se tornando mais efetivos, vão conseguindo co-criar e até transformar ecossistemas como um todo. Então vocês podem ver o quanto é importante no mundo atual a gente de fato ativar nossa mente evolutiva para que a gente consiga, né, evoluir nesses estágios de uma forma mais rápida. E assim, a partir da ciência, com certeza no futuro a gente terá um número de pessoas muito maior nos estágios mais avançados e, portanto, nós teremos no mercado de trabalho mais pessoas com mais capacidade de criar soluções mais efetivas. E quem sabe a gente não vai conseguir, inclusive, resolver problemas que até então a gente não tem conseguido resolver tão facilmente. Para que a gente possa evoluir mais rapidamente nesses estágios de desenvolvimento, além da gente usar as abordagens científicas, é fundamental que a gente saiba que a gente vai ter que superar as nossas crenças limitantes. Aquelas crenças que nos impedem de acreditar só porque até agora eu não fui bom em falar em público, que eu não possa superar este medo e me tornar um excelente palestrante, por exemplo. Ou só porque eu tenho dificuldade em lidar com conflito e até mesmo de dizer não, que eu não possa desenvolver uma forma de me posicionar mais assertiva. É tudo uma questão da gente entender que nós contemos nossas crenças limitantes e não o contrário. Isso é fundamental para o processo de crescimento e de evolução. E à medida que você vai, de fato, incorporando essas abordagens para realizar as mudanças em sua vida, frente a cada desafio, você vai potencializando o que você tem de genuinamente humano, que é a sua consciência, essa capacidade única de evoluir, de mudar a forma como você dá significado para suas experiências, para a sua vida, a forma como você vê o mundo, a forma como você sente o mundo e a forma como você interage com você mesmo e também com as pessoas. Então, isto é a nossa grande capacidade enquanto ser humano. Bem, e a partir do momento que você começa a internalizar essas abordagens científicas, você será capaz também de humanizar a gestão, né? Tanto do seu time como também de sua organização. E a boa notícia, como eu já falei, é que hoje a gente tem, tanto a partir da neurociência, como dos desenvolvimentos da psicologia cognitiva, como também da economia comportamental, abordagens que tornam esse processo de mudança muito mais fluido, né? Com menos sofrimento e mais efetivo, com certeza. Uma das abordagens que eu mais gosto, né, justamente para nos ajudar a evoluir mais rapidamente, é o mapa de imunidade à mudança, que foi desenvolvido pelo professor Robert Kagan, da Universidade de Harvard. E esse mapa nada mais é do que uma matriz com 4 colunas, onde na primeira coluna a gente identifica o grande objetivo de mudança comportamental que a gente precisa fazer para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Na segunda coluna
a gente identifica o que a gente faz no nosso dia a dia que vai contra o nosso objetivo de melhoria comportamental. E na terceira coluna, a gente identifica por que a gente tem esses comportamentos contraditórios no dia a dia. Quais são os nossos medos? Quais são os nossos comprometimentos escondidos? E ao identificar os nossos comprometimentos escondidos, a gente entende como é que está funcionando o nosso sistema de imunidade à mudança. Ou seja, a gente entende por que a gente não atinge o nosso objetivo de mudança comportamental, porque tem algumas questões escondidas, que precisam ser trabalhadas. E na quarta coluna, a gente entende quais são as crenças limitantes que estão nos prendendo a esse sistema de imunidade à mudança. E a gente passa a entender como é que a gente está vendo o mundo. Eu posso estar vendo esse mundo, o meu mundo, de uma forma mais restrita ou uma forma que de fato vai potencializar o meu crescimento. E a partir do momento que eu passo a incorporar esse mapa de imunidade à mudança na minha vida, eu costumo dizer que, inclusive, hoje, quando eu vejo que eu não estou indo nem para frente nem para trás, eu sento, desenho lá essa matriz com essas 4 colunas e rapidamente eu consigo entender o que está acontecendo comigo, quais são as crenças que estão me impedindo de avançar em direção aos meus objetivos e como é que eu posso ressignificá-las. Então, a partir dessa ferramenta do mapa e também de alguns testes exploratórios e de outras abordagens que nós vamos incluindo aí neste processo de mudança, você vai conseguir fazer a mudança em você mesmo, incorporar e aprender este método para fazer qualquer mudança de uma forma efetiva e fluida e também para influenciar a mudança de outras pessoas e inclusive de seu próprio time. Porque muitas vezes, quando nós temos desafios lá no nosso time, isso significa que a gente também tem que mudar a forma de pensar e de agir do nosso time. Então a gente tem que fazer a grande pergunta, qual é a mudança comportamental que esse time precisa fazer para alcançar o sucesso em seus desafios? Então esse é um ponto crucial que a gente pouco faz, principalmente em exercícios de planejamento. A gente tem que integrar o emocional, o cognitivo, o comportamental ao técnico e nossa vida profissional. Senão a gente acaba não potencializando o desenvolvimento nosso, das pessoas do nosso time e do próprio time como um todo. Então, a partir desses métodos de mudança, a gente consegue não só criar uma segurança para que a mudança de fato possa acontecer, a mudança, o medo da mudança, ele traz uma certa instabilidade. Mas se a gente tem um método, com certeza o caminho, as pessoas vão se sentir mais seguras. Outra questão, a gente vai criar um espaço para que as pessoas compartilhem as suas vulnerabilidades, os seus receios. A partir do momento que você também está compartilhando os seus receios. Medo faz parte, gente? Só há coragem se a gente está vulnerável. Se a gente domina, aí não é coragem, Porque não é. E a partir destas questões, a gente também vai aprendendo a empurrar, esse é um termo criado pelo professor Richard Thaler, o ganhador do Prêmio Nobel, que a gente precisa empurrar os nossos colegas, os nossos colaboradores e até mesmo nós mesmos para a direção que a gente quer ir, para a gente sair da nossa zona de conforto. Então a gente tem que criar algumas mensagens de despertar para nos ajudar a ir em direção à nossa melhor versão. E assim a gente vai criando de fato um ambiente muito mais efetivo, um ambiente muito mais experimental e aberto e apropriado para lidar com esse mundo novo que a gente está vivendo, de muita incerteza, de muita mudança, de muita volatilidade e onde a gente tem que ativar a nossa inteligência evolutiva. E esta, então, é a nossa grande oportunidade de exercer a nossa multiplicidade de talentos, de exercer a nossa inteligência evolutiva e de criar tanto times como organizações mais experimentais, capazes de testar, aprender e adaptar modelos com muito mais facilidade
com menos sofrimento, com menos burnouts, né? Com menos estresse e com menos depressão. Então a gente tem que aprender a incorporar a mudança como algo natural, algo que faz parte do nosso dia a dia e algo que vai nos permitir exercer a nossa multiplicidade, exercer todo o nosso potencial, inclusive de felicidade, porque grande parte da nossa felicidade depende da nossa capacidade de realizar e de sair da nossa zona de conforto. A gente tem que aprender a realizar nós mesmos, a nossa multiplicidade de talentos e não ficar preso ou restrito, né, por os nossos medos ou o que nós achamos que é a nossa personalidade. Nós contemos ela e não o contrário. E para lhe ajudar a aproveitar a oportunidade deste século, ativar sua mente evolutiva, é que nós desenvolvemos o Arion. O Arion, ele reúne o que tem de melhor, de mais avançado na neurociência, na economia comportamental e na psicologia cognitiva para lhe ajudar a ativar sua mente evolutiva. É um método patenteado que nós desenvolvemos trazendo abordagens efetivas, ferramentas como o mapa de imunidade à mudança para lhe ajudar a mudar e a conquistar os seus projetos, os projetos que lhe levarão a um novo patamar. Um dos objetivos principais do método Arion é justamente lhe ajudar a vencer o seu sistema de imunidade à mudança. Você vai identificar o seu objetivo de melhoria comportamental e nós vamos, através de uma série de vivências que estarão disponíveis para você, lhe ajudar a superar as suas crenças limitantes. E assim você vai poder potencializar os seus projetos, o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Você mudará ao longo da sua jornada no Arion os seus padrões de pensamento e de ação. E assim vai conseguir, de fato, incorporar no seu dia a dia uma série de dinâmicas que farão a diferença para você interagir melhor, vencer suas próprias resistências e atingir um novo patamar de efetividade, alcançando muito mais impacto em sua vida e também junto a outras pessoas. O método Arion envolve o uso de um EAD, mas um EAD muito prático, muito vivencial, onde eu vou guiando você em uma série de atividades que vão num crescente, num contínuo, lhe ajudando a identificar seus objetivos de mudança, como é que funciona seu sistema de imunidade à mudança e como é que você pode superá-lo, criando novos padrões de decisão e ação e também consolidando esses padrões no seu dia a dia. O próprio sistema de EAD, ele também vai lhe enviando alguns empurrões, aquela metodologia que foi criada pelo professor Richard Thaler, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que vai lhe ajudar a sair da sua zona de conforto e lhe manter sempre consciente dos seus padrões automáticos, evitando que você crie e caia naqueles gatilhos e mecanismos que vão lhe sabotar neste processo de mudança. Além disso, você também vai acompanhando os seus progressos através de dashboards que vão estar sempre presentes e acessíveis para você no seu EAD, fazendo com que você vá entendendo o grau do seu desenvolvimento, o quanto você está conseguindo de fato progredir e evoluir em suas questões. E principalmente você terá acesso a mentorias individuais, o que nós chamamos de momentos levas individuais. Serão momentos onde você terá acesso a duas das nossas melhores facilitadoras, Nair Martinenko e Júnia Rodrigues, que têm grande experiência e são certificadas no método Arion, que vão lhe ajudar a aprofundar as vivências que vocês tiveram a oportunidade de fazerem no EAD, ampliando as suas perspectivas e aumentando os seus insights e assim acelerando o seu processo de mudança. Vão ser momentos únicos,
muito especiais e transformadores, no sentido de aprofundar as vivências e de levar vocês de fato para a sua melhor versão. Se você está com algum projeto engavetado, ou se você anda pensando demais e realizando de menos, ou até mesmo se você já tem o seu negócio e quer passar a sua empresa para os seus sucessores, ou se você é um profissional liberal e está na dúvida se você continua trabalhando na organização onde você está ou se abre o seu negócio, o Arion é para você. Ele vai lhe ajudar justamente a identificar as mudanças comportamentais que você precisa fazer para você ir rumo à sua melhor versão. E não importa se você está começando a sua carreira ou se você está na metade dela e quer fazer uma transição, ou até mesmo se você tem 70 ou 80 anos de idade. O Arion é para ajudar você a realizar aquela mudança que você tanto deseja e assim poder melhorar a sua vida profissional, as suas interações com outras pessoas e também o seu próprio impacto dentro da sociedade. O importante é que, via o Arion, você, além de acesso ao EAD por 3 meses, você terá acesso a 3 horas e meia de mentorias individuais que vão aprofundar e vão guiá-lo de fato rumo à sua melhor versão. E tudo isto por um preço promocional. Estamos aqui justamente para lhe ajudar a ativar sua mente evolutiva e a realizar os seus projetos e ter relações muito mais produtivas e de impacto. O Arion já foi aprovado com sucesso por profissionais e líderes de diversas organizações, inclusive empresas multinacionais, como também por empreendedores de empresas de pequeno e médio porte. Se você quer fazer parte desse grupo seleto de profissionais que estão caminhando e evoluindo rumo à sua melhor versão e aumentando a sua capacidade de lidar com a complexidade do mundo atual e levando suas organizações a um novo patamar e a um patamar mais experimental, mais adaptado ao mundo atual, não deixe de clicar no botão abaixo. Espero você para ir lhe conduzir rumo à sua melhor versão.